Saudações a todos. Semana passada nós todos, brasileiros, fomos testemunhas aí dos eventos que envolveram o deputado Daniel Silveira e o STF. E como todo brasileiro que está atento à vida pública, que está atento aos efeitos que isso tem em nossas vidas, eu observei, conversei bastante com pessoas de diversas áreas, com juristas, com magistrados, amigos, com advogados. Consultei também os códigos de processo penal, o Código Penal. Não que eu queira me ater ao aspecto jurídico dos eventos, existem pessoas que já o fizeram com muito melhor respaldo técnico, com muito mais detalhes, de forma muito mais aprofundada do que eu pretendo fazer. Mas é impossível falar sobre todo o evento sem, em algum momento, abordar aspectos jurídicos de toda essa situação. Ponto. Mas diversos aspectos dessa situação não estão sendo abordados. Existem diversos detalhes, diversos enfoques que estão simplesmente sendo ignorados. E meu papel aqui, minha intenção aqui é justamente abordar esses aspectos. Para abordar os assuntos que eu desejo, os enfoques que eu desejo, que eu acredito que não estão sendo abordados pelas pessoas que já discutiram ou não foram abordados nas discussões que eu já tive contato, eu vou dar um exemplo aqui, começar a falar em tópicos e explanar um pouco sobre esses tópicos. Democracia versus Estado. O que é a democracia? É o poder exercido pelo povo. O Estado de Direito, as instituições, a tripartição de poder, a república, a representatividade, tudo isso faz parte do arcabouço do Estado e que, a princípio, são ferramentas de execução, de realização dessa democracia. Ponto. Mas a partir do momento, em tese, que o Estado se afasta do desejo do povo, o que é que o Estado está fazendo? Está defendendo a verdadeira democracia ou ele está defendendo o seu status quo, sua própria existência? O ministro Alexandre de Moraes, ele, em sua manifestação, na ocasião da prisão do deputado Daniel Silveira, ele disse que o Estado, que o direito não é estático. E não pode ser, não deve ser. Os tempos mudam, os costumes mudam, mas da mesma forma que o direito deve se adequar ao tempo, o Estado deve se adequar ao tempo. A representatividade, por exemplo, ele é uma ferramenta que foi concebida porque nem todos estão aptos ou têm tempo para participar da vida pública. Então são nomeados representantes para que estes, a princípio, pessoas mais preparadas, pessoas mais capazes, pessoas mais experientes, pessoas mais ponderadas, pessoas capazes de transitar e achar soluções para os problemas comuns, essas pessoas são eleitas e vão lá representar. Mas a gente vai falar da estaticidade do Estado. A partir do momento que a gente vive hoje uma realidade onde as pessoas podem se identificar e exercer o seu direito de expressar sua opinião, de expressar sua vontade diretamente. Por exemplo, a gente tem meios eletrônicos hoje que cada cidadão poderia expressar um voto sobre qualquer matéria diretamente. A gente tem formas, os bancos aí não identificam de forma segura a identidade das pessoas para acesso às suas contas, poderiam também se usar vários artifícios para que a pessoa se identificasse e validasse seu voto, não sendo necessário mais a representatividade.
E aí, para determinados aspectos, não seria mais necessário, por exemplo, o legislativo. Então, esse tipo de pensamento, prestem atenção que eu estou exercitando um raciocínio que não representa a minha convicção, mas eu estou só para que a gente possa fazer uma mudança de ponto de vista aqui, mudança para que a gente possa enxergar as coisas de outros ângulos. Então, defendendo o fim do legislativo, a gente estaria pensando alternativas para que a democracia fosse exercida de forma direta e não mais através de um legislativo que é caro, que tem seus prós, mas também tem muitos contras. Um deles é o custo, a frequência com que posturas não muito adequadas são adotadas por esses legisladores, desconectando eles de fato do que o povo quer. Então, defender isso seria um ataque à democracia ou seria um exercício legítimo da manifestação de um cidadão ou da população, se esse fosse o pensamento da maioria? Então, a partir do momento que manifestações como essas, mesmo constituindo o pensamento da maioria, são intituladas, rotuladas de ataque à democracia, na verdade, o Estado ou a instituição se apropria de um conceito de forma equivocada e nada mais tornando este conceito, esta palavra democracia, apenas um exercício de retórica, apenas um discurso, uma desculpa para atos muitas vezes não democráticos, por estarem contrários à vontade da população, do que de fato a demos deseja, né? Toda instituição, no caso o executivo, o legislativo e o judiciário, corre o risco de ser populada, né? de ser ocupada por pessoas imperfeitas. Você teve aí o caso do deputado Daniel Silveira, que mostra claramente que não estava preparado para, eu vou usar aqui uma frase não correta, mas que expressa a situação. Ele não estava preparado para frequentar a Casa dos Lordes. Ele não entendeu que o poder dele se depositava não na agressividade, não em ataques, que ele poderia utilizar de meios muito mais efetivos para explicitar qualquer falha que porventura o STF viesse ocorrendo. E essas falhas não são percebidas somente pelo deputado Daniel Silveira, são percebidas por todos nós da população que estamos aí atentos à vida pública e que desejamos que essa representação, que esses poderes sejam ocupados por pessoas realmente capazes e que as decisões por elas tomadas por essas instituições sejam as melhores possíveis. Então, esse desejo de revisão, tanto dos constituintes quanto das decisões do STF, que o Daniel Silveira tinha, muitos da população também têm. E esse desejo frustrado, quando as violações da própria Constituição, as violações éticas são praticadas aí a todo dia de forma explícita, de forma irrefutável. Quando a gente vê isso, e quem deveria fazer essa revisão, tanto das posturas quanto das decisões desses constituintes dessas instituições, no caso específico aí, os ministros do STF, não fazem,
pode despertar, essa frustração pode despertar na pessoa manifestações aí que fogem à prática cívica dos seus direitos, foge também ao que é minimamente esperado de um parlamentar, que é a capacidade de se manifestar, de fazer com que o peso de sua fala se deposite na argumentação, nos argumentos irrefutáveis, nas provas, nas evidências, e que isso, posto de forma explícita, de fato, leve ao efeito necessário, sem todo esse linguajar chulo, sem essas expressões vulgares, sem toda essa coisa que pôs o deputado Daniel Silveira na situação que ele está hoje. Ele, apesar de representar um sentimento da população, um sentimento que existe de fato na população, ele não estava preparado e não estava apto a utilizar as ferramentas que estão disponíveis a ele para que efetivamente esses membros do STF fossem avaliados e suas decisões fossem contrariadas. Muitos amigos dizem que cabe ao STF, e muitos magistrados e juristas têm o entendimento que cabe ao STF sempre a última palavra sobre matéria de direito, e que o que ele diz é de fato o direito. Certo. Já voltando aí ao aspecto de que essas pessoas que constituem os poderes não são perfeitas, o fato delas não terem limites claros e não utilizarem de artifícios, interpretações elásticas da lei, isso é um grande perigo. Então você vai transformar, vai criar um verdadeiro monstro que não tem limites, porque qualquer pessoa minimamente inteligente, e ainda mais com o sistema, com a legislação brasileira, que tem centenas de leis falando sobre o mesmo tema, e muitas vezes dando brecha a interpretações muito amplas. Quando você permite que essas interpretações, que não estão tácitas no texto da lei, sejam adotadas, você cria um poder ilimitado. E se o STF tem tomado decisões que extrapolam o que qualquer pessoa é capaz de interpretar no texto da lei, de fato, há necessidade de revisão. Então, se você aí você cai na necessidade que o tempo de hoje exige da adaptação, da evolução do direito, né? E aí o que eu digo é o seguinte, é que já que há necessidade de melhoria da legislação, se faça da forma correta. A revisão, a revisão do Código de Processo Penal, a revisão do Código Penal, a revisão de todo o arcabouço legal que reza o que deve ser feito em determinadas situações. E vou além disso, eu recomendo que as leis, elas, quando publicadas, elas já venham com a interpretação, com os comentários dos próprios legisladores, dizendo o que exatamente eles quiseram dizer com o texto. Porque se você não tem segurança legal, né? Você não tem certeza do que diz a lei, você incorre naquele sentimento da insegurança jurídica dentro do país. E se você permite que qualquer dos poderes interprete e imponha sua vontade através de coisas que
que explicitamente não fazem parte do arcabouço legal, não estão de acordo com a legislação brasileira, e nesse caso, essas práticas sejam perpetradas pelos ministros da mais alta corte, você fica num beco sem saída. E isso, o pessoal fala muito aí das decisões sobre a economia do executivo, do afastamento de investidores. Esse tipo de situação da insegurança jurídica de um país, ela é muito mais danosa e traz muito mais insegurança do que medidas que o executivo porventura tenha tomado nesses últimos tempos aí. E como eu já falei, a capacidade de uma pessoa inteligente de ter uma interpretação criativa da lei é ilimitada, e uma pessoa inteligente é capaz de respaldar qualquer coisa, qualquer decisão que ela toma. Se o poder dela é inquestionável, nós temos aí, de fato, uma ditadura. Aí eu quero fazer dois contrapontos aí, né? A ditadura, apesar de ter sido demonizada essa palavra aí há muito tempo, em determinadas situações, ela foi, inclusive, uma ferramenta democrática, porque, a princípio, por exemplo, em Roma, houve momentos em que ditadores absolutos, como o próprio Júlio César foi nomeado pelo Senado, que são representantes do povo. Esse processo, ele era ou não era democrático? E aí a gente vai abrir uma discussão, né? A democracia é perfeita? De fato, desde que foi organizada a República, as estruturas de poderes, as casas representativas aí do povo e da aristocracia, o que você viu foi sempre procedimentos para se galgar o poder que não eram éticos nem morais. Júlio César, por exemplo, chegou ao Senado, chegou à posição de cônsul, e isso custou a ele a fortuna de toda a fortuna de sua família. E por que era tão importante se galgar esses poderes? Porque você, com estes poderes, detinha a prerrogativa de explorar o Estado em seu favor. Como é que se dava isso no caso? Geralmente essas posições eram exploradas, eram almejadas, por exemplo, por generais que, utilizando o exército do Estado, o exército de Roma, ia conquistar novos territórios, e eles tinham grandes participações nos espólios de guerra, eles tinham grandes participações nos impostos que eram pagos por esses povos conquistados. Então, existia uma luta ali muito vil, visando o poder, visando o dinheiro, visando manter o controle do Estado em benefício próprio. E como é que se dava essa conquista de poder? Nada mais é do que repartindo essas benesses com aqueles que os apoiavam. E essa prática ela permanece até hoje. São várias modalidades, e aí a criatividade dos parlamentares e dos outros constituintes dos poderes é infinita, né? Sempre a gente está sendo surpreendido pela capacidade dessas pessoas de fazerem, dirigirem o Estado em benefício próprio, né? Então, o que eu quero dizer é que isso não é novidade. Mas a democracia, eu volto a falar, a democracia ela é perfeita? De forma nenhuma. Por quê? A partir do momento que todos têm opinião, todos têm o poder de voto, todos têm a possibilidade de galgar postos, como o próprio deputado
o deputado Daniel Silveira, a partir do momento que pessoas sem preparo nenhum, sem sequer saber onde ela está inserida no mundo, sem ter conhecimento nem geograficamente do mundo ao seu redor, das ferramentas que a vida em sociedade exige, né? Sem participar da vida pública, essas pessoas têm hoje o poder de decidir por mim. E a minha vida e a vida de muitos que de fato participam da vida pública, que de fato têm capacidade de avaliar o cenário, de avaliar seus representantes. A partir do momento que pessoas sem qualquer capacidade têm esse poder, você está sujeito a decisões ruins. Então, o que é que seria a alternativa? Seria a alternativa de que o poder, inclusive o poder de votar, o poder de representar, de ser um dos representantes, fosse limitado a pessoas com preparo. E como seria feito essa avaliação do preparo ou não de determinadas pessoas? Isso aí já foge ao aspecto. Então eu quero deixar essa discussão para outro momento. Mas o fato é que já seria um outro sistema, não seria democracia, porque a democracia é o exercimento, né, do poder por todos, pelo povo, de forma democrática, igualitária. Então a gente teria já um outro sistema, da mesma forma que o sistema que nós vivemos hoje não é democracia. Esse sistema que nós vivemos hoje em dia não é democracia. Por quê? Porque em muitos momentos o Estado ele age assim, explicitamente e totalmente contrário à vontade popular. E quando o Estado age desta forma, muitas vezes em defesa da legislação, assim, de acordo com a legislação, e muitas vezes em interesse do próprio povo. Mas isso é democracia? Não, isso é uma outra coisa. Aí a gente pode criar nomes aí para esse sistema que nós estamos vivendo, mas o que eu quero dizer é que isto não é democracia. É uma coisa que utiliza o discurso da democracia como pano de fundo para amparar suas decisões e a manutenção do próprio grupo, de si próprio, em posições de vantagem do Estado, no Estado, né? Na estrutura do Estado. E esta forma de discurso ela é utilizada em todas as partes no mundo. Toda essa discussão ideológica, de ideologia de esquerda, ideologia de direita, socialismo, comunismo, capitalismo, tudo isso é uma grande bobagem, porque o que acontece de fato são grupos usando discursos para se manter no poder. Você acha que vocês têm ideia de como é o padrão de vida da cúpula dirigente do Partido Comunista na China? Vivem em mansões imensas, com banheiros com metais de ouro maciço, filhos vivendo, tendo acesso à melhor educação, vivendo em países estrangeiros, nos Estados Unidos, na França, utilizando o que de melhor o capitalismo pode oferecer de uma forma ostensiva. Você tem ideia, você já, por exemplo, vê na Rússia a oligarquia que se mantém no poder há séculos, já aí pelo menos há um século, quase um século e meio, se mantém no poder utilizando o discurso do socialismo, do comunismo, e vocês acham que existe alguma fidelidade a essas ideologias? Não. Na verdade, são somente discursos para que se mantenham no poder. E até que ponto nós, no Brasil,
estamos sujeitos a este discurso que utiliza a democracia como manutenção dessa estrutura. Quantas vezes a democracia é utilizada como uma justificativa para a existência dessa estrutura? Isso quer dizer que eu sou contra essa estrutura de Estado, contra a República, contra a tripartição de poder, contra a existência legislativa? Não. Por quê? Porque com todas as imperfeições, essa estruturação, ela é uma evolução histórica de toda a história da humanidade, e se chegou a esta estrutura imperfeita, mas que até o momento é o melhor que nós conhecemos. Só que assim como o direito precisa se ajustar, precisa se aperfeiçoar, as legislações, os códigos precisam de aperfeiçoamento, o Estado e sua estrutura também precisa de aperfeiçoamento. As reformas uma das formas que nós estamos vendo aí atualmente que provoca mudanças no Estado. Elas vêm a conta gota, mas é muito melhor do que a ausência do Estado, porque com a ausência do Estado vem o caos. E nem sempre a democracia sabe o que quer. O povo nem sempre sabe o que quer. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Você tem um avião que os pilotos desapareceram, ou adoeceram, morreram, infartaram, foram envenenados. E entre os passageiros existe um piloto bem preparado, capaz de assumir aquele posto, mas o processo de escolher quem vai à frente do avião foi estipulado, foi determinado que seria um processo democrático. E as pessoas que estão ali são incapazes de ter o discernimento, de saber de fato o que é melhor para si. E por as deturpações que nós vemos reproduzidas na sociedade, escolheram pessoas sem capacidade de assumir o controle do avião. Então o avião vai cair. Então essa analogia muito grosseira, muito imperfeita, mas assim, que retrata bem o que vivemos como sociedade hoje. As pessoas com menor respaldo moral, com menor respaldo técnico, sem as qualificações, sem a formação. Eu, inclusive, acho que as pessoas para ocuparem cargos, tanto do executivo, quanto do executivo ainda mesmo, mas do legislativo, elas deveriam passar por uma formação obrigatória. A pessoa, para pleitear ser representante do povo, ele teria que ter um mínimo de preparo. O mínimo de preparo para que a gente não estivesse testemunhando manifestações a todo tempo no plenário que se assemelham à manifestação que o deputado Daniel Silveira teve. E o que é que acontece? O parlamento, neste momento, ele se deixa, e no seu passado, ele se deixa contaminar, deixa sua imagem deitar a lama, né, pela inépcia, pela falta de ação frente a constituintes, frente a parlamentares que não têm o menor respaldo moral, ético, técnico para estar ali. Até quando vai se permitir isso? O Daniel, o deputado, ele apresenta a figura de um soldado. Ele é, de fato, uma pessoa que estava acostumada ao embate, que sempre viveu momentos, como ele próprio relata, de adrenalina, de necessidade de uma ação explosiva. Ele estava pronto, ou tem o perfil que é necessário para que os anseios que ele próprio carrega ali se transformem
em decisões políticas, se transformem em novas legislações, se transformem em porventura um impeachment, ou pelo menos um processo de impeachment de um ministro do STF, de revisão das decisões que ele tenha tido, que o STF tenha tido nos últimos tempos. Não, né? É evidente que ele não tinha essa formação, não tinha esse preparo. E o que é lamentável, porque eu acredito que as intenções, os desejos, eles coadunam com muitos da população brasileira, com muitos cidadãos brasileiros. Ele não tem a experiência da idade, provavelmente não frequentou lugares onde ele aprendeu a moderação, aprendeu, inclusive, de novo, né, as ferramentas oportunas, as ferramentas disponibilizadas de exercício do poder de um parlamentar. Então ele pôs a sua cabeça aí na guilhotina. É claro que a sua prisão, a prisão chama muito a atenção, né? Eu sou da corrente que acredita que foi se criado coisas novas aí, que o ministro Alexandre de Moraes inovou de forma incompatível com a segurança jurídica do país, interpretações aí que não estavam previstas e que, por mais que alguns achem que no momento aquilo ali era necessário, isso não está previsto. E aí o que a gente repete, aí, que eu já falei no início, é que a partir do momento que você não tem limite no poder e a pessoa pode criar sobre a legislação qualquer interpretação, então ele tem o poder para fazer qualquer coisa. E aí a gente fica na base do vamos ver se cola, né? Então o que é que acontece? Outro aspecto aqui, eu vou mudar um pouco o tema. O pessoal, o próprio ministro do STF, quando fala das Forças Armadas ou de lembranças de... Assim, antes de abordar isso, muito do que se falou, se recriminou o deputado Daniel Silveira sobre defesa, que ele teria feito defesa da ditadura, defesa do AI-5. Olha, para mim isso aí faz parte de uma deturpação do que aconteceu. Ele foi muito grosseiro, foi desrespeitoso, não, assim, em vários momentos no vídeo de forma inaceitável, mas ele não defendeu o AI-5, ele citou o AI-5, ele descreveu o AI-5, ele descreveu a ditadura. Muitos podem achar que em determinados momentos aquilo ali foi uma insinuação, uma ameaça de que você lembra do AI-5, assim, olha, como se fosse, olha, eles podem voltar, mas em nenhum momento ele expressou dessa forma. Quer dizer que você lembra do AI-5 em defesa assim, se manifestar em defesa do AI-5. Então, eu acho que a gente deve ser o máximo, tentar ser o máximo justo, né? Então, eu acho que houve uma cobrança, houve uma criminalização do discurso dele, dando a ele esse sentido, quando no vídeo não existe esse sentido, né? Não existe, ele não fez essa defesa da ditadura, nem fez defesa do AI-5, em nenhum momento desejou que isso voltasse. Certo, aí vamos falar sobre ditadura, né? Eu já falei que a ditadura em determinados momentos foi utilizada, foi dado poder a pessoas de ser um ditador por vontade popular, em momentos de angústia, né? Em momentos aí de guerra, as pessoas aclamaram que essa pessoa tivesse poder absoluto para que a sociedade fosse salva. Tudo isso é muito discutível, mas assim, as manipulações e tudo mais, todos os efeitos, e o próprio ditador sendo uma pessoa
um ser humano está sujeito a erros, né? Então aí vai todas as discussões que vêm disso aí, mas em nenhum, mas em alguns momentos da história humana a ditadura foi resultado de um processo democrático. Ponto. Toda ditadura é ruim e por exemplo, todo comunismo é ruim, toda experiência comunista é ruim. Vou fazer um exercício aqui de pensamento. Imagine uma ditadura. O que é a ditadura? É onde, nada mais onde um grupo ou uma pessoa dita o que deve ser feito, dita as decisões, dita o que é certo, o que é errado. E se, aí todo mundo fala, não, nunca, ditadura, nunca. E se essa ditadura, o ditador, fosse o próprio Deus, Senhor de toda a sabedoria, capaz de prever o resultado de todas e pesar o resultado de todas as suas decisões ad infinito e ver de fato, e ter certeza de fato sobre todos os efeitos e o que seria melhor para o indivíduo ou para a humanidade como um todo. Então, essa ditadura seria uma ditadura ruim, e bem para aqueles que não acreditam em Deus, são ateus ou até tenham religiões, esqueçam o nome, a palavra, o ditador, Deus, mas botem no lugar disso aí a sabedoria suprema, a justiça encarnada. Essa ditadura seria ruim? É claro que isso é impossível, né? Mas é só para que a gente, como exercício de pensamento, a ditadura ela pode ser ruim. Assim como a gente tende muito ser levados a que o comunismo fosse sempre, ou o socialismo ser sempre uma coisa ruim. Olha, o que eu vou lhe dizer é o seguinte, eu tenho 48 anos, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, qualquer sistema de governo pode dar certo se as pessoas de fato estejam ali com o intuito de acertar e de serem justas. E o que a gente tem é que os governos e os discursos e as ideologias são utilizadas, essas roupas que a gente põe nos sistemas de governo são utilizadas, na verdade, para que grupos tenham vantagens, controlem o destino da nação, controlem os recursos das nações, controlem os favorecimentos, inclusive as leis que possam lhe favorecer, inclusive o legislativo que possa lhe favorecer, inclusive o executivo que possa controlar. Quando Júlio César conquistou sua posição de cônsul, ele ficou refém do poder econômico. Um outro senador, ele pagou as dívidas, né? Júlio César pagou mais da metade das dívidas de Júlio César, o que não era pouco. E ele ficou refém daquele que era o homem mais rico de Roma. Isso lhe empurrou para diversas decisões que definiram a sua vida ali, a necessidade de pagar esta dívida, de voltar, de conquistar, de garantir riquezas para si, para garantir também a permanência de seu poder, de sua influência sobre o Senado. Então, a gente vê que o aspecto econômico no poder sempre esteve presente, e é impossível você ter a ilusão de que isso vai deixar de acontecer em algum momento na história da humanidade. Existe, o que a gente deve buscar como sociedade formas de limitar os picos, os pontos fora da curva, né? E uma dessas formas é que a lei deva ser respeitada de forma explícita, que ela seja tão clara a ponto de não permitir interpretações que estejam fora do que foi planejado
como efeito para aquilo que ela foi criada. Então, isso é o mínimo que a sociedade deve exigir da legislação. E nós temos um sistema legislativo, um arcabouço jurídico tão complexo que é impossível qualquer pessoa estar a par de todas as leis, sobre todos os aspectos das coisas. Nem os advogados conseguem isso. E um magistrado mal intencionado, ele pode, porventura, utilizar de toda essa complexidade, essa ambiguidade. Muitas vezes você tem leis que se contrariam, né? E com o poder inquestionável de impor determinadas interpretações, você pode muitas vezes ter pessoas impondo vontades que contrariam o que é ética e o que é moral. Isso é um fato. Se o STF, aí agora uma fala aqui para o Senado e para o Congresso, né? Se o Senado e o Congresso percebem que, assim, relações pessoais, atividades econômicas de determinados magistrados não são compatíveis com a própria situação de magistrado, não são desejáveis para um magistrado, eles devem avaliar isso. A qual a conclusão que eles vão chegar, não sei. Se eles acreditam que determinadas decisões, determinados habeas corpus, qualquer situação específica fogem, ou intromissões que a gente está vendo aí, as chamadas intromissões do judiciário no executivo, a gente está vendo aí já nessa última semana aí diversos exemplos do que eu estou falando. Se o Senado e o Congresso entendem isso como abusivo, eles têm a obrigação de avaliar, de estudar, de revisar essa situação, tanto quanto das decisões, quanto da permanência de determinados ministros que contrariam o que é entendido como comportamento adequado para um ministro no STF. Da mesma forma que o comportamento do deputado Daniel Silveira não é adequado, nós temos visto muitos comportamentos de ministros que não são adequados, decisões que são envergonhantes, né? São embaraçosas. Eu como cidadão brasileiro, a gente está vendo determinadas decisões que são muito embaraçosas para o nosso judiciário. E quando vocês, do Legislativo, Congresso e Senado, não desempenham as funções que são esperadas de vocês, vocês criam esse sentimento na população de revolta. E muitos desses cidadãos, dessas pessoas que são parte da população, não têm o preparo de se manifestar de forma adequada, não têm o preparo de se manifestar de forma civilizada. E pior ainda, quando essas pessoas que não têm o preparo de se manifestar e de se fazer entender, chegam a frequentar o parlamento, fazer parte do parlamento como um membro, como um representante do povo. E a gente está vendo o caso do Daniel Silveira, não é isolado. A gente tem várias pessoas aí que não tem condição nenhuma de ética, não tem condição nenhuma moral, nem técnica de definir, de decidir, de orientar o futuro de uma nação. Só que quem tem que decidir isso são vocês próprios. Quem são as pessoas que têm... Aí eu lembrei de uma coisa aqui. Por que o Daniel Silveira foi cassado? Alguns amigos meus falaram uma coisa, não é, eles estão certos. Foi cassado porque era do interesse político da maioria ali que ele fosse cassado. Ele era um deputado de baixo clero, mal visto, visto como uma ameaça para muitos ali, visto como uma ameaça
para o próprio status quo, para a própria existência do legislativo como um todo, assim, e de fato ele representava um discurso que, se não tivesse limites, né, que não tivesse controle, não reduzisse o tom, de fato representa um risco de descontrole, de caos, na pior das hipóteses, né? Aí eu vou abordar outro tópico. Se fala muito da força, né? A demonização da força, das coisas conquistadas pela força, a imposição da força, tomada de poder pela força, ou qualquer ameaça à estrutura do Estado de Direito pela força. Sim, isso é uma preocupação, mas eu quero lembrar aos senhores que o que garante a estrutura do Estado é a força. O que garantiu ao mandato de prisão do deputado efetividade foi a força da guarnição, dos policiais que foram à casa do deputado e de fato executaram a prisão, né? Você fala, o deputado se entregou. Não há essa opção. Se ele resistisse, se ele sabia que era fútil qualquer resistência, porque por mais violenta que fosse a resposta dele, e ele de fato conseguisse rechaçar aquele primeiro grupo, viria uma força, a força do Estado, né? A força do Estado ela é muito grande, e o que garante a efetividade dos efeitos das decisões que a estrutura do Estado de Direito toma é a força. Quando você é detectado pela Receita Federal que você, por engano ou por má fé, deixou de declarar qualquer coisa, ela vai e sequestra na sua conta bancária os valores que ela acha pertinentes ali. O que garante isso é a força, é o poder que toda a estrutura do Estado, inclusive as forças armadas, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, garante a ela a efetividade de suas decisões através da força. Não esqueçam isso. A força ela é necessária, é um elemento de dissuasão, né? O cidadão ele se enquadra e não resiste, não se contrapõe, porque ele sabe que contra a força do Estado é impossível resistir, pelo menos contra o indivíduo, né? Por isso que muitas vezes o indivíduo sofre abuso do Estado. Isso acontece. Quando a justiça funciona de forma adequada, há esperança, pelo menos, de que esses abusos sejam corrigidos. Mas a força faz parte dos elementos de garantia do Estado de Direito. Não esqueçam disso. Toda essa situação causou, que a gente está discutindo aqui agora, causou na última semana aí no mundo político, no mundo jurídico, né, um burburinho, uma comoção muito grande. E o que é que acontece? Mais de 95% da população brasileira não sabe nem o que está acontecendo. Então, não estão preocupadas ou não estão pensando nem na repercussão disso, nem como alternativas, nem como contornar esse problema. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem capacidade, não tem formação para sequer entender o que está acontecendo. E muitas outras têm capacidade e não têm tempo. Estão atoladas aí na luta diária da subsistência, da garantia da subsistência. E esta bolha, né? Esta bolha que envolve Brasília e que envolve os poderes, que envolve aqueles que
que vivem da estrutura do Estado ou dependem, grupos poderosos aí dependem muito das decisões que acontecem lá. A par disso, apesar disso aí, além desse grupo aí, a maioria da população está alheia ao que está acontecendo, assim como está alheia a muitas outras coisas. Então vai chegar um momento que a gente precisa discutir de fato os critérios mínimos para que uma pessoa possa definir o futuro de uma nação, desde o voto até a própria representação. Aí ele está falando, isso é um discurso de ataque à democracia, de ataque à igualdade, de ataque... Olha, como eu já falei, essa defesa ardorosa, a adoção, muitos como escudo para qualquer discurso que faça ou qualquer decisão que faça, muitas vezes totalmente contrária ao que se entende por democracia. Apesar desse discurso todo, a gente tem que entender que a democracia ela não é perfeita. Existem pessoas que apesar de estarem legalmente aptas a exercer os direitos que a democracia pressupõe, elas não têm capacidade. Então é isso aí, isso resume bastante o que eu queria abordar. Tem vários aspectos outros que também fazem parte dessa discussão, mas que eu vou deixar para abordar em um outro momento. Espero que essa discussão, essa reflexão tenha sido de alguma utilidade para vocês, e assim que eu acreditar que tenha algo válido a ser dito em algum outro momento, eu volto a fazer um novo vídeo e me encontro com vocês novamente. Um abraço a vocês e até a próxima.